Pokémon Red, Blue e Yellow ganharam recentemente portes nativos em 3D que trazem uma experiência moderna para se jogar esses clássicos. Porém, a única forma da galera do iPhone poder aproveitar essa novidade era fazendo sideloading, conectando o iPhone no PC, aquele trabalhão todo que você já conhece. Mas hoje eu trago uma solução extremamente fácil para tu jogar esses games usando somente o seu iPhone. Nada além disso. Tá preparado? Então vem comigo. O primeiro passo é clicar no link que eu vou deixar embaixo na descrição. Você será levado aqui para este site, você desce e aí vai ter um botão lilás aqui escrito emulador iOS. Você clica aqui, vai pedir para abrir a App Store, eu vou clicar em abrir e aí você será levado aqui para a página do Phosphor Emulator, tá? Eu vou baixar esse emulador. Excelente, não vou abrir ainda, tá? Eu vou voltar no site e agora eu vou baixar o Dramatic Shape iOS, tá? Vou clicar nesse botão laranjado, eu vou descer e vou baixar esse arquivo aqui, tá? Que termina com .zip. Vou aqui na seção de downloads do navegador, já tá aqui o Dramatic Shape, que é o nosso mod. Eu vou criar uma pastinha aqui rapidinho, vou colocar o nome dessa pasta de arquivos Pokémon. Você põe o nome que você quiser aí, tá? E vou jogar o mod que a gente baixou ali pra dentro. Ótimo. Agora sim, eu vou abrir o emulador. Então beleza, o próximo passo é a gente importar a ROM aqui para o emulador, tá? Por se tratar de um jogo da Nintendo, eu não posso compartilhar essa ROM com vocês, não posso nem falar onde vocês vão baixar, mas é muito fácil encontrar essas ROMs por aí. Eu, no caso, vou importar somente o Pokémon Red, mas você pode importar o Red, o Blue, o Yellow, desde que eles terminem com a extensão .gb ou .gbc. E tem que ser a versão americana, USA. Então vou clicar em importar ROMs e vou selecionar a ROM que eu coloquei aqui na pastinha, tá? Ótimo, jogo importado aqui para a biblioteca do emulador. O simulador tem uma pegada meio Matrix, bem legal. Agora eu vou descer aqui, ó, e aqui no jogo da lista aqui, eu vou clicar nos 3 pontinhos aqui no canto, vou clicar em mods, vou clicar no botãozinho de mais aqui, no canto superior esquerdo, e vou selecionar o mod Dramatic Shape que a gente baixou lá no site. Não precisa descompactar, ele pode ser importado aqui em formato .zip mesmo, e aí certifica que ele está ativado aqui. Beleza? Vou dar um OK. Eu vou agora abrir o jogo para mostrar para vocês como ativar as funcionalidades, mas antes, se puder, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas novidades que eu vou trazer por aqui. Então beleza, aqui estamos, jogo rodando. Primeira coisa que eu vou fazer, vou pressionar Start aqui, venho em Option, Text Speed, eu vou colocar em Fast, Battle Size, eu vou colocar Fill, User Interface Layout, eu vou colocar Dynamic, Rule Set, eu vou colocar Modern Clean, Colors, eu vou colocar Advanced. E aí, antes da gente ir para as perspectivas, deixa eu mostrar para vocês como o jogo está ficando. Ele está dessa forma aqui. Então tá, vou pressionar Start de novo, venho em Option. Agora eu venho aqui em Voxel, pessoal. O Voxel é o que vai mudar as perspectivas da câmera. Você pode selecionar por aqui ou você pode selecionar pressionando o Select aqui no jogo mesmo. Olha lá. Então você seleciona aí, ó, a perspectiva que mais lhe agrada. Tem modo primeira pessoa. E aí você pode controlar com os botões direcionais aqui e movimentar a câmera com o dedo na tela. Select mais uma vez, entra no modo terceira pessoa. E aí agora eu vou deixar assim, ó. Vou pressionar Start de novo, venho em Option. E aqui temos T-Shift, que é o Tilt Shift, tá? É esse desfoque que o jogo está fazendo ali nas extremidades, dando aí um efeito de miniatura, tá? Você pode ajustar isso aumentando ou diminuindo. Eu vou deixar em 1. V-Grid vai fazer os pixels ficarem mais destacados, tá? Deixa eu ativar aqui para vocês verem. Olha lá. Destacou bem mais aqui os pixels. V-Curve vai fazer uma curvatura aí no mundo do jogo, tá? Se eu colocar 2 aqui, por exemplo, bem legal isso aqui, viu? Acho que 2 é suficiente. Aqui em Render Dist, que é Render Distance, é o quanto o jogo vai renderizar o cenário de acordo com o seu ajuste, tá? Se eu deixar o Render Distance em Fit, ele vai renderizar praticamente só aquilo que está aparecendo aqui na tela, tá? Olha lá na extremidade, lá em cima. Ele vai parando de renderizar na medida que eu vou andando aqui. Mas aí, se eu colocar aqui Widest, por exemplo, olha lá, Widest, ele vai renderizar tudo, olha lá. Ele provavelmente está renderizando bem longe isso aqui. Não vejo muita utilidade nisso, vou deixar em Fit mesmo. Agora o próximo que a gente pode alterar é Daytime, né? Em qual hora do dia você quer que o jogo fique? Você quer que ele sincronize com o horário do relógio do celular? Ou você quer de dia, de noite? Eu vou deixar de dia. Então bem melhor assim para poder ver os elementos aí. Galera, quase nada de travamento aqui, viu? Tá muito bom, eu tô jogando pelo iPhone 15 Pro Max. Agora vamos aqui testar uma batalha, mas antes deixa eu conectar meu controle aqui. E se você não tem um controle físico, vou estar deixando aí na descrição várias opções de controles com desconto, tá? O controle físico vai melhorar e muito a sua experiência aqui no Pokémon. Com o controle, galera, você também pode pressionar Select aí para mudar a perspectiva, tá bom?
Então ótimo, aqui temos uma batalha mesclando 3D com 2D, ou seja, ela usa o cenário 3D e você pode movimentar, você pode até dar zoom aqui, ó, fazendo movimento de pinça aí na tela. Então você tem essas opções aí versáteis para você estar escolhendo a forma que você quer visualmente jogar. Se você não estiver gostando das batalhas com o Pokémon assim meio que olhando para a câmera, você pode vir aqui em Option e ativar Back Sprites. E aí o Pokémon vai ficar de costinha e de frente para o inimigo certinho. Mas aí você não consegue movimentar a câmera, tá? Durante a batalha. Se por acaso você perceber que está travando, você pode fazer o seguinte, pausa aí o jogo, vem em Option, você pode, por exemplo, diminuir aí a performance, tá? Colocar em Low, você pode colocar Water em Off, Forest Effects, você pode deixar em Low, e o máximo FPS você pode colocar em 30. Essas são algumas formas aí que você pode estar ajustando o jogo para ele rodar melhor aí no seu dispositivo, tá bom? Quero agora agradecer o mais novo membro do canal, que é o Júlio Eletopinho 7295, e essas são as pessoas que aproveitam os benefícios aqui do canal, como receber os vídeos antecipadamente, e além disso eles fortalecem para que o canal cresça e eu possa em breve focar somente no YouTube. Então se você também quer nos ajudar nesse propósito, clica no botão e seja membro e eu vou te agradecer aqui no próximo vídeo, tá bom? Clica agora nesse vídeo que está aparecendo aí na tela, pois lá com certeza tem mais um conteúdo super útil para você. Eu sou o Alves e eu espero te ver numa próxima. Valeu, falou e até breve.